Olá, High Achiever, aqui é Hamilton Quintela, professor, consultor, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional e idealizador do canal High Achievers no YouTube, este humilde canal em que você acabou de aterrissar. Eu costumo dizer que é o nosso cantinho do alto desempenho, da alta performance, da geração de resultados, da prosperidade e da abundância, da vida plena, né? E da realização pessoal e profissional. E hoje eu quero falar com você rapidamente sobre um negocinho chamado efeito placebo. O efeito placebo prova inclusive em processos de experiência científica, como você pode encontrar neste livro aqui, ó, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida. O efeito placebo mostra como uma máxima que eu prego muito aqui no canal e em todos os meus processos de mentoring e treinamento, ela é verdadeira. Que máxima é essa? Não são as circunstâncias ou não é a realidade que nos molda, mas são as lentes através das quais nós vemos a realidade que moldam o mundo à nossa volta. E que são os grandes responsáveis pelos nossos resultados, ou são as grandes responsáveis. Né? E o que é esse efeito placebo? Eu estava lendo um capítulo desse livro, tá? Que eu recomendo bastante, Previsivelmente Irracional, Dan Ariely. Dan Ariely é um israelense que é professor na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sofreu um acidente muito cedo, enfim. A história dele é muito legal, mas se eu contar a história do Dan Ariely aqui, esse vídeo vai ficar muito grande. E a ideia não é essa, a ideia é te dar uma dica rápida sobre alta performance, desempenho e resultados. O efeito placebo é um efeito que eu experimentei na minha vida. Eu vou te contar através do exemplo, tá? Eu, de 6 até os meus 10 anos de idade, eu sofria muito com crises de bronquite asmática. Eu tinha crise, sabe aquelas crises que a pessoa não consegue respirar, fica chiando, e é terrível, é angustiante, porque você puxa o ar e o ar não vem, você não consegue respirar. Dos 6 até os meus 10 anos de idade, eu sofria com crises de bronquite asmática muito intensas, muito fortes. Né? E eu usava aquele medicamento que vem numa bombinha, né? Que é muito comum, as pessoas conhecem, você usa aquela bombinha, né? Dá uma borrifada, dá uma bombada, e você volta a respirar. Depois de um tempinho, claro, você volta a respirar novamente. Aquilo te dá um alívio, quase que instantâneo. Né? E eu sempre tinha aquela bombinha por perto, eu tinha muitas crises, eu tinha que ficar de cama durante muito tempo nesse período da minha vida. Enfim, acontece que esta bombinha tem um efeito, tem uma contraindicação, né? Tem um efeito nocivo, que é a seguinte, ela acelera os seus batimentos cardíacos, ela provoca taquicardia. Né? E o uso contínuo dessa bombinha, né, pode alterar o funcionamento do coração da criança. Ou pelo menos foi isso que os médicos me disseram há um tempo atrás. Né? Acontece que eu usava essa bombinha com frequência, eu tinha muitas crises, mas quase sempre quando eu tinha crises eu estava, né, em casa e tinha a companhia da minha mãe e de um médico. Eu morava numa cidade no interior de Minas e tinha um médico que me visitava nas minhas crises, que ia até minha casa. Hoje isso é muito pouco comum, mas na época, né, eu tive essa sorte. Dr. Juarez, grande abraço, Dr. Juarez. Nem sei o que aconteceu com o Dr. Juarez. Abraço para ele. Mas a minha mãe e o Dr. Juarez, obviamente sem que eu soubesse, né, criaram uma estratégia para minimizar os efeitos, as contraindicações dessa bombinha, né, na minha saúde. Eles criaram uma bombinha placebo, ou seja, uma bombinha que não tinha o medicamento, tinha apenas soro e ar. Né? Eu não sei exatamente como é que eles fizeram, eu sei que tinha uma bombinha que não tinha o medicamento, esse medicamento que acelera os batimentos cardíacos. Né? E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ministrar, toda vez que eu tinha uma crise, ora eles me davam uma bombinha que realmente tinha o medicamento, ora eles me davam uma bombinha que não tinha, ou seja, eles diminuíram o ritmo de uso ou a frequência de uso da bombinha. E sabe o que é o mais engraçado? É que mesmo quando eu usava a bombinha placebo, eu me sentia melhor, eu voltava a respirar bem. Por que isso acontece? Porque não é a realidade que te molda, são as lentes através das quais você vê a realidade que moldam as circunstâncias e o mundo. Eu respirava em função do efeito placebo, porque são as nossas crenças, são os nossos comportamentos que definem a nossa química cerebral. O cérebro é um grande caldeirão de elementos químicos. E como é que você vai organizar esses elementos? Como é que você vai misturar esses ingredientes para ter sucesso ou para caminhar para o fracasso? Através das suas crenças e dos seus comportamentos. Como eu realmente acreditava que a bombinha me ajudava, ela efetivamente ajudava, porque o meu cérebro passava a acreditar nisso. Então, se você tem uma postura
de derrota, se você várias vezes se pega dizendo assim, eu não consigo, eu não sei, é difícil, não vai dar, o seu cérebro começa a acreditar em cada uma dessas frases, cada uma dessas mentiras elaboradas começa a virar uma verdade para o seu cérebro, porque é a sua crença, é o seu comportamento. E aí você efetivamente não consegue alcançar resultados. Agora, se você começa a inverter a sua postura e começa a dizer, não, eu sou capaz, eu consigo, eu vou buscar informação, eu vou conseguir fazer, eu vou realizar, você efetivamente realiza, porque o seu cérebro também compra essas informações como verdades. E aí fica difícil convencer o seu cérebro do contrário. Ele passa a acreditar que você é muito capaz, porque você afetou as suas sinapses neurais através das suas crenças e do seu comportamento. Isso é muito poderoso, isso é fundamental para você produzir resultados de verdade, para você ter prosperidade e abundância. Eu digo sempre para os meus alunos, quer ter resultado de verdade, quer transformar a sua vida, quer alavancar a sua vida profissional, pessoal, financeira? Comece pela mudança de postura e de crenças. As outras coisas acontecem como consequências. E pode perguntar para qualquer pessoa muito bem sucedida se isso não é verdade. Por força da minha profissão, eu tenho convívio com várias pessoas muito bem sucedidas, inclusive em termos econômicos, pessoas que têm negócios milionários, até bilionários. E todas essas pessoas podem confirmar essa história. Não é o mundo que molda o seu comportamento. É o seu comportamento, as lentes através das quais você vê o mundo é que realmente moldam a realidade e que te fazem ter resultados ou não ter resultados. Ok? E se você gostou desse conteúdo, se você acha interessante o que a gente publica aqui no canal, dá o seu like aí no vídeo, faz a sua inscrição, compartilha com a gente o que você pensa a respeito das coisas que você tem visto aqui, quer dizer, coloca aí o seu comentário, faz o seu questionamento, vamos trocar uma ideia, porque isso é uma das partes mais bacanas de produzir esse conteúdo para a internet. Ok? Então, High Achiever, crença, comportamento, mudança cerebral, resultado. É assim que funciona. Ok? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!